presenciarmos a glória do Senhor na vida desse casal, como Deus tem feito. Na época estava o centro analista da Maurita, assim vizinhos, aí a Maurita conta assim, que eu olhei a tempestade do vento, um dilúvio de alvície. Não, é um dilúvio de alvície. A palavra do Senhor nesta noite para o casal, para os irmãos que estão conversando com Deus, preparando para esta ocasião, o texto bíblico que está no livro de Salmos, capítulo 90, versículo 12. E é um texto muito parecido nosso, mas talvez você não tenha a Bíblia à mão. E é um texto que tem uma lição riquíssima na vida de uma pessoa. Não está falando explicitamente sobre casamento, sobre renovação de votos, mas a palavra do Senhor diz assim, Salmos 90, versículo 12. Se quer o celular, a Bíblia, ou a sua Bíblia, diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Está podendo repetir? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Trazemos o título desta ocasião, fortalecidos pela sabedoria divina. E nós estamos aqui na presença de Deus, neste culto de gratidão, celebrando bodas de prata, são pérolas, sobre 30 anos de vida comum. Quando eu falei bodas de prata, é que neste ano eles trouxeram um tema, o texto que foi lido, grandes coisas fez o Senhor por nós. Eu tenho essa mensagem gravada. Mas, quando falamos de termos bodas, talvez nem todos sabem, do que estuda deve saber, o termo bodas, ele vem de uma raiz latina, que significa dizer votos. E na condição de votos, é a questão que é implícita a questão da palavra promessa. A cada ano, esse termo ele foi criado na Alemanha em um pequeno povoado que era criado quando o casal completava os seus 25 anos, dava-se uma coroa de prata. Quando completava, que chegava 50 anos, uma coroa de ouro. Não era uma coroa total na cabeça, mas era como se fosse um adereço. Em pequeno lugarejo na Alemanha. Agora, detalhe, com o passar do tempo, a mídia, o comércio, foi criando significado a cada ano do casal. Exemplo, primeiro ano, a cada ano, primeiro e segundo ano, se eu correr aqui até 30, eu vou demorar muito, mas o primeiro ano traduzido como boda de papel. E quinto ano, boda de madeira por velho. 10 anos, boda de escandalzinho. 15 anos, boda de cristal. 20 anos, boda de porcelana. 25 anos, boda de prata. Aí chegou agora os 30. Bodas de pérola. Mas isso é um detalhe. Quanto mais o tempo vai passando, mais os simbolismos são mais vivenciais. 50 anos, ouro, é a marca mais precisa, a completude do casamento. Alguns psicólogos que trabalham com questão de matrimônio, de casamento, eles dizem assim, todo casal, eles passam por períodos todos altos e baixos, críticos na vida. E alguns usam dizer, olha, todo
crise dos 10 anos, a crise dos 20 anos, a crise tal. A verdade é, todo casal que se fortalece às vezes. Mas como isso acontece? Aí é que o salmista dizendo: Deus, ensina-me a contar os meus dias, buscando a condição de se fortalecer na sabedoria divina. Quando nós entendemos que tem as bodas, e cada um tem seu significado, este momento preciso, e aqui tem pessoas solteiras e também casadas, que já passaram 30, e aí estão em 10, ou talvez mais, 20, não importa, implica dizer como fazer, ou o que fazer para superar as crises, o que fazer para se manter fiel, o que fazer para se manter concordante, o que fazer para se manter amigo, o que fazer para se manter leais um ao outro. Não tem outro ensinamento a não ser buscar o ensinamento divino. Não tem outra receita. Não há outro proceder. E quando falo buscar os ensinamentos e o cuidado divino, não é próprio apenas para quem é cristão, ou melhor dizendo, me permitam a palavra, quem é crente, porque todos aqui são crentes. Todos. Eu aqui vejo uma coisa assim, somente, todos que aqui estão são crentes. Quantos aqui creem em Jesus Cristo? Então, todo mundo aqui não crê em Jesus. O ensinamento bíblico, ele é exatamente isso. Busque no Senhor a condição de estar sempre firmes para poder superar a dificuldade da vida. E quando estávamos preparando a pressão da noite, eu notei alguns fatos, olha, sem medo de errar, para que eles pudessem chegar, neste momento, até 30 anos de casados. Eles tiveram que passar por situações adversas que foram superadas, além de muitos dissabores que foram vencidos, tudo isto sempre trabalhando e convivendo juntos, e acima de tudo, buscando a sabedoria divina. Já disse o Zé Escritor, o seguinte: viver é uma arte. Por isso que todo mundo sabe viver. E viver a dois é uma arte cobrada. Entender meu pouquinho? Há uma lei que é uma tempestade do trem, que é um minuto de amor. E ter e estar nos 30 anos. Eu vou perguntar esse aconselhamento, porque senão a Maria fala muito. Mas deve ser muito. Eu conheço um casal que estão há 40 anos casados. E o cidadão, o marido, ele é meio escovado. Mas aí eu aprendi isso, ela disse: eu estou com ele há 40 anos. Olha, ele é legal, mas eu não largo ele de jeito nenhum. Vai lá. E eu fico com ele, custa que custar. Que maravilha! Que coisa linda! Mas para ter isso, é necessário buscar ensinamentos. E aí o salmista chega à razão a dizer assim: viver bem e feliz é pedir ao Senhor que nos ensine e nos guie sempre. Ensinar e pegar na mão. Não é assim as criancinhas não nascem. Na história que fui nos acompanhando, o senhor tem 17 anos, eu vi, a Maria tem 22, e foi falar lá com o senhor Lírio. Calma, eu vou chegar
filho meu, irmão do meu pai. E o Olímpio do pai mandou dele. O Olímpio dele mandou dele. Quando eu digo assim, por conhecer meus filhos e minha família, de certo modo, era tudo nordestino. Sempre. Então, o Olímpio fez essa palavra. Primeiro teste, ele dizia assim: eu vou conquistar essa pessoa. Eu entendo que naquele período, talvez ele não fossem evangélicos que acompanham a história. Percebe quando eu digo que a condição de buscar ensinamento divino não é apenas para quem está dentro da igreja ou quem está na família, não. Mas ele disse: eu vou, porque ela me encheu os olhos. E eu sei que vai ser bom para mim. Agora, quem pode trazer a Paulina, eu não sei onde ele estava, não sei como ele estava. Quem foi que fez com que a Paulina, em certo momento, visse Cristina? E quem foi que colocou o coração de Cristina se abençoar a meu filho Paulina? Quem? Por favor, não fale só de Cristina. E se falar, não esqueça, o seu destino e o meu, o seu ontem e o meu, o seu amanhã e o meu, está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Você não acrescenta, diz a Bíblia, 1 centímetro à sua estatura, nem adianta 1 minuto a sua forma de vida. Por isso que é necessário buscarmos ensinamentos divinos. Ensina-me, Senhor. É a palavra do salmista. Quer viver bem? Quer ter uma vida em paz? Quer continuar a ser melhores amigos? A ser melhor marido, melhor esposa? Busque esses ensinamentos. Como assim buscar os ensinamentos? Primeiro deles, que Deus conduza em seus vivos e belos ensinamentos. Quantas e quantas vezes, quem aqui é casado, quem está convivendo, chega um momento que, às vezes, as situações são muito críticas. E quando nós nos encontramos em situações assim, a melhor coisa que existe é estar procurando equalizar situações. Eu tenho em mente e meta comigo mesmo, que às vezes a Mauri, eu estava lembrando quando eu estava fazendo isso aqui, e até uma média comigo, a Mauri diz assim: olha, lá em casa quem manda é Cristina. Quando ela diz uma coisa, a Mauri vai lá buscar assim, ele está dizendo a verdade. Mas a filosofia e também existe dentro da Bíblia Sagrada que diz que o homem, o ser humano, é um poeta que diz: o homem, com toda a sua fortaleza, desce da pobreza e faz sempre que ela é. Ensinamento é você ter o discernimento de viver e ter a vida em paz. Só esse discernimento só alcançamos com aquele que é Deus que uniu e diz assim: agora vocês vão seguir. E como é esse ensinamento? É buscar livrar-se do mal, dos caminhos tortuosos e também dos ensinamentos que o mundo tem hoje. A Bíblia é tão pura, a palavra de Deus é tão verdadeira. Apesar do seu tempo de espírito, mas cada ano que passa de relacionamento, de casamento e de vida a dois, a palavra de Deus ela se torna muito mais verdadeira. Deixa eu dizer por quê. Imaginem, meus irmãos, estamos hoje celebrando este casal 30 anos. Imaginem como estamos hoje. Tem jovens, eu acredito que aqui na igreja, por favor, se você tem ensinamento, tire isso da sua cabeça.
rapazes e moças que hoje ele diz assim: eu não quero me casar. Tem gente que pensa assim, jovem, 17, 18, 20 anos, não quer essa história de casamento. E moças bonitas, e rapazes bonitos, não quer. Agora eu pergunto a você: se você não quer casar, não é bom. Agradeça a Deus, porque eu vi seus pais se casarem e você nasceu. Nós não podemos, em hipótese alguma, quebrar os ensinamentos bíblicos. Qual é a tendência da humanidade hoje? O casamento homossexual que pode acontecer. Quebrar os ensinamentos. O que seria de mim se, quando meus pais se conheceram, eles tivessem esse pensamento? Ninguém aqui estava vivo. Percebe como o ensinamento bíblico é bíblico? Aí traz a razão, nós que somos tementes a Deus, e devemos nos fortalecer e fortalecer a sociedade a estar buscando procedimentos, buscando sentido de vida, buscando princípios, e princípios não se quebram, ou não se quebram. Fortalecidos pela sabedoria divina. O segundo conhecimento, ou viver feliz, o ensinamento que eu lhe dá, é que a boa e misericordiosa graça de Cristo, ela alcança aqueles que buscam o momento difícil. Estamos aqui para os irmãos e também para os que não são ainda casados. Geralmente, e eu passei por isso também, quando a gente é solteiro, um rapaz olha para uma moça e ele começa a dizer: Deus, eu acho que a Bíblia diz isso, Deus, eu quero fulano de tal, assim. Ele já desenha como é, já diz como é, ele quer daquela forma. É como se o vaso estivesse dizendo ao meio: eu quero essa forma. E muitas vezes, Deus diz: não é assim. Quando o homem começa a esperar e a buscar em Deus, eu disse isso a uma jovem, que se esperar e buscar em Deus, o seu namorado e sua namorada vai descer de helicóptero na sua rua, vai bater na sua boca. Não foi assim que eu vi? Em um encontro até sem esperar, numa festa. Não foi assim com a vida de alguns. Não foi porque aquela jovem passava e você via ela passando para lá e para cá. Não foi assim comigo e aí eu disse assim. Mas uma coisa também é verdadeira, segundo a Bíblia: a bondosa e misericordiosa mão do Senhor esteve e está com aqueles que o temem. Ensina-nos a contar os dias. Ou seja, no contexto bíblico, os ensinamentos, livrar dos caminhos tortuosos e livrar-se dos ensinamentos tortuosos que o mundo tem e buscar, acima de tudo, a condição de saber que Deus está guiando. E quando nós entendemos isso na teologia bíblica, você tem a avaliação: contar os dias. Quando a gente vê e lê, a gente tem a ideia de contar os dias. É como se fosse primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Contagem na questão cronológica. Mas na condição teológica também, contagem é para o gerúndio do verbo, contando história, contando fatos, se fortalecendo na alegria e também na dor.
contar como ele é importante para mim, como ela é importante para mim. Quando amigos, vizinhos, igreja, parentes, vê a condição que estão vivenciando, aí pode acreditar. Os jovens estão, agora eu quero casar. É bom, é maravilhoso. Ter uma vida comum é bom. Contar as condições. Olha, se der oportunidade para cada casal que aqui está, contar um pedacinho da sua história, todos eles, inclusive eu, têm uma história de sabor, também de alegria. Todos. Eu li um livro que o autor traduzia a questão do casamento, em que o casal estava, ele era uma entrevista, nós nunca brigamos. A nossa vida, na época eu estava lendo, uns quilômetros 45 dias para a assim, nós nunca brigamos, 45 anos nunca brigou. Aí o autor ele diz assim, é impossível. É impossível. Porque todo casal que não briga tem alguma coisa ligada no nosso sentido. Todo casal que não entra em alguma controvérsia, em alguma situação de animosidade, ele não é casado. Ele pode ser tudo, menos casado. Porque quando há exatamente o entendimento, como é minha esposa, como é Cristina para mim, como é a Mauri para mim, quando entra esse desencontro, aí nós entendemos que é contar a história e contar o tempo. É quando o autor, quando ele diz assim, você diz que nunca brigar, para nos dizer, ela nunca fez uma comida ruim, sempre foi comida boa. Não, ela fez a comida ruim e que eu não gostei. Isso é o que? Desencontro. Ele nunca chegou pedindo para mim, ou alguma coisa que não agradou, já fez muito. E eu não gostava e eu me chateava. Isso é desencontro. Mas o entendimento divino diz, como que isso dizendo? Nós passamos por esse processo. Aí começa a crescer e aumentar. Dentro dessa condição, a sabedoria divina vai dizer, ensina-nos a contar. Tanto a questão cronológica. Primeiro ano eu passei por isso, segundo ano eu passei por isso, terceiro ano eu passei por isso. Fiquem certos que quando nós contamos, haverá e há em todos os casais mais benesses, mais coisas maravilhosas do que ruins. Mas como o ser humano tem a perspicácia de só armazenar o que não é bom, muitos se estragam. Eu levo você, conduzo a igreja a estar se fortalecendo na sabedoria divina. O que diz Filipenses, o apóstolo Paulo aos Filipenses, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, nisso esteja preenchido os nossos pensamentos. Sabedoria divina. Tire mágoa, tire a desafeta algum relacionamento, aí você vai ver bem. Ensina-nos a contar os dias. E quando nós apontamos para as coisas boas, toda a situação difícil vai embora. Principalmente no relacionamento. Finalizar a reflexão da noite dizendo: o salmista vai dizer assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que nós possamos alcançar corações sábios. Coração, já disse também o certo escritor, dizendo assim: coração é terra que ninguém anda. E entre casamento e ao casal, ainda mais. E eu sempre digo isto em reflexão, seja em matrimônio, seja em celebração de casamento,
ou até enquanto casado. Isso é real, bíblico. Estão os dois aqui, dois convivos vivos. Está vivo, mas nem Cristina sabe que está no pensamento é uma outra. Nem a Maurício sabe que está no pensamento de Cristina. Simples assim. Não sabem. E vai saber quando, como ela fez aqui, eu te amo, a sua, o pensamento dela me ama. Aí eu pergunto, idem, o que é idem? Vai para onde? Percebe a situação. É para pensamento, é para dizer, eu te amo também. Porque idem é escrita. Para quem não sabe, calma. Mas é só para descobrir aí. Você entenda. E é divino isso. E é muito divino. E é isso que fortalece o casal. Há casamentos e há pessoas que o marido está amigo, mas ele não está amigo. Está nem está com uma pessoa. Anos. Mas a pessoa diz, mas eu amo você. Você pode me amar, mas eu amo você. Porque amor não é exigir do outro. Amor é como você diz, eu amo a mim e amo você. Aconteça o que acontecer, eu amo você. A contar disso, de tal maneira que alcançamos corações sábios. Coração sábio, neste momento, está entre a Mauri e Cristina, entre o meu relacionamento e o relacionamento com a esposa, entre cada um e você que ainda há de se casar. Corações sábios. Agora, sabe o que é coração sábio? Provérbios 14. Mulher sábia edifica a sua vida, mas a tola com a própria mente. Olha a sabedoria. Senhor, me ensina a encontrar um coração sábio. Aí Deus diz: eu vou mostrar você agora. 30 anos atrás, você encontrou o coração sábio. Cuide desse coração. Zero poder. Ah, pastor, Deus é hora. Deus é hora até agora 30 anos. Você vai ter uns 30 anos fazendo mais. Há uma expressão que já dentro da questão filosófica não se diz mais em casamento. Eu declaro marido e mulher até que a morte separe. Morte não separa casamento. Como assim, pastor? O casamento é coração sábio. Pode morrer, mas o seu coração, o meu coração vai ter você todo o tempo. Jesus Cristo fala sobre isso. Aquilo que Deus juntou em coração sábio, não tem homem que separe, que possa separar. Agora separa o corpo, não o coração. Nessa conclusão, eu quero também dizer que coração sábio, aí o texto para o homem também, o homem que atenta prudentemente para o assunto, o achará bem, porque confia no Senhor será bem aventurado. O coração do homem sábio será chamado de prudente. A doçura dos lábios aumenta o ensino. Provérbios 16, 20 e 20. O homem sábio é aquele que não para de buscar o melhor para que o seu relacionamento matrimonial se fortaleça dia após dia. E nessa finalização, quero dizer aos irmãos que o coração sábio é natural e pode ser viciado por qualquer um que aqui está. Qualquer um. Independente da idade. E principalmente em nós que somos maduros. Coração sábio. Só para finalizar. Muitas vezes, há casais que se perdem por uma situação muito simples. Porque o coração não sabe. Eu sempre costumo dizer aos homens que eu estou aconselhando:
homem pensa que ele é muito mais abusado em situações do que a mulher, do que a esposa, do que a mulher. Mas Deus deu a mulher, presenteou ao sexo feminino uma coisa chamada pescácia, subtileza. Certa ocasião eu estava aconselhando um rapaz e ele estava tendo uma atitude não muito plausível no casamento. E eu disse a ele: você pensa que quando você chega em casa, a tua esposa não percebe? A mulher tem uma perspicácia tão viva, seu coração sábio, tão viva, que ela, quando olha o homem, ou quando olha o marido, ela faz vários filhos, cabeça baixa. É um líquido, ela analisa jeito, olhar, perfume, tudo. E o cara acha que está imitando. Simples assim. Ela faz essa perspicácia. Coração sábio. Para o homem, meu filho da Maria, meu filho dos homens, filho da igreja, cuide para as esposas, do esposo, do namorado, do homem que Deus colocou para você. Cuide dele, para que as pragas de fora, os ensinamentos que o mundo tem, não venham a destruir esta amizade que vocês têm. Homem, cuide muito bem da esposa que Deus presenteou para você. Cuide. Não deixe de fora isso. Coração sábio. E quando assim falo, posso traduzir aquilo que o apóstolo Paulo faz em missão à igreja de Jesus Cristo. Ele fala assim, que a igreja é a noiva do Senhor. Veja que comparação o apóstolo chega a dizer. Ele faz um, Jesus Cristo é o noivo, e a igreja que somos nós é a noiva. E Jesus Cristo cuidou na cruz, cada dia como uma noiva, como igreja. É o processo de coração sábio. Não se deixe perder pelas coisas que o mundo tem, pelas circunstâncias que aparecem, mas tenha um coração doce, tenha um coração que você vai entender contar cada momento, e aí você vai viver feliz e fortalecido pela inata sabedoria divina. Deus possa nos abençoar. Deus continue abençoando meus filhos Amauri e Cristina neste momento. Amém? Nós vamos